200 mil veículos lotaram as principais rodovias da região na volta do feriadão prolongado e um motorista precisou de muita paciência. Cerca de 200 mil veículos lotaram as principais rodovias da região na volta do final de semana prolongado. Na Carvalho Pinto, mais de 86 mil carros seguiram viagem em direção a São Paulo. A movimentação ficou intensa, principalmente em São José dos Campos, mas não houve congestionamento. Já na Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, cerca de 31 mil automóveis usaram a estrada neste feriado. No trecho de serra, a lentidão foi inevitável. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, teve movimento acima do normal durante todo o domingo. Quase 26 mil motoristas optaram por esta rodovia no retorno para casa. No Planalto não houve problemas. Já na Serra do Mar, o trânsito parou e a fila chegou a 16 quilômetros de extensão. Aqui na rodovia dos Tamoios, o feriado da Semana Santa também terminou em ritmo de procissão. E nem adiantava a placa indicar 60 km por hora, porque em diversos trechos o motorista não conseguiu atingir essa velocidade, reflexo do excesso de veículos. Cerca de 60 mil carros voltaram do litoral pela Tamoios. As obras de duplicação também ajudaram a complicar o trânsito. Em Paraibuna e Jambeiro, o pedal do freio foi o mais utilizado. E o tempo de viagem entre Caraguatatuba e São José dos Campos chegou a 3 horas e meia. Tá complicado. A serra subiu bem, depois da serra já parou tudo. Tem lugar que só passa um carro, né? Duplicada, depois a funila só passa um. Aí fica imenso. Com o tempo isso vai ter uma melhora, né? Mas hoje em dia, do jeito que está a estrada, está complicado. Tem que pensar muito para poder passear. Se soubesse do congestionamento, teria saído mais cedo, digo. Não, acho que eu teria mudado o dia, na segunda-feira, não pegando o domingo, por exemplo. Na Via Dutra, obras no quilômetro 65 em Guaratinguetá estreitaram a pista sentido Rio de Janeiro e exigiram atenção redobrada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 250 mil carros passaram pelo vale em direção a São Paulo. E o balanço do feriado foi positivo. Bom, o feriado de Páscoa terminou com 867 acidentes nas estradas de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Esse número é 17% menor se comparado ao registrado no feriado do ano passado. 22 pessoas morreram em acidentes, redução de 47% também em relação a 2012. Pelo menos 94 pessoas foram detidas por dirigir embriagadas. E isso representa um aumento bastante, viu? 261% em relação também a 2012. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que o balanço da Operação Semana Santa deve sair hoje mesmo a partir das 3 horas da tarde. Mas a gente adianta aqui alguns números com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Hernani Guedes, que representa o trecho de Roseira a Taubaté da Via Dutra. Obrigada pela presença, primeiramente. Boa tarde. Boa tarde. Faz um balanço aí pra gente desse trecho que você representa. Bom, nós tivemos um movimento já era esperado por um feriado prolongado, né? O clima também ajudou bastante e um movimento maior na quinta-feira, final do dia, amanhã de sexta e o retorno no domingo já no sentido São Paulo, né? Esses 4 dias ocorreram 19 acidentes. Nenhum deles gerou vítimas de óbito, apenas 4 com lesões leves e o restante danos materiais. Bom, em relação a motoristas dirigindo sob efeito de álcool, alguma apreensão, alguma prisão também? Sim, houve uma prisão apenas, né, nesses 4 dias, né, e uma autuação por embriaguez porque sem o índice de crime, apenas o índice de álcool. Quando que isso? Só para explicar para o telespectador. Quando a pessoa é autuada, presa e quando não é? Sim, existe uma medida pelo aparelho etilômetro, também conhecido como bafômetro, né? A partir de um determinado número, ela recebe a autuação e mais a prisão, né? Ninguém, na verdade, fica preso, ela paga fiança, são raros os casos que a pessoa segue presa. Mas a recusa também gera multa no mesmo valor, mas nesse caso a autuação pela recusa e não o crime. Bom, Hernani, a gente viu que o trecho que apresentou algum problema em relação a trânsito foram aqueles que tinham obras, né? Principalmente em Guaratinguetá, como a gente mostrou ali no quilômetro 68, próximo ao quilômetro 68, e também em Caçapava. Nos demais, assim, na sua região, já que não tem muitas obras, apenas ali, né, na próxima rodoviária nova, que tem uma obra ali, teve algum registro de congestionamento? Sim, temos congestionamentos em feriados principalmente,
no trecho de Taubaté, pois a Dutra recebe um movimento maior por conta do feriado, a rodovia Carvalho Pinto também, e ela acaba em Taubaté, então temos um engarrafamento. Ali então também, esse trecho ali, daquele entroncamento, quilômetro 117, refletindo até Caçapava, e até que os carros se acomodem, né, próximo ao quilômetro 107, 105, para daí ganhar uma fluidez. Esse ponto em Taubaté é realmente complicado em feriados. Hernani, o movimento ficou acima do esperado, então, ou não? Não, ele... Parecido ao do ano passado ou em relação ao último feriado, ficou acima do esperado? Não, ficou dentro do esperado. O movimento é maior por conta do feriado, mas esse aumento dentro do esperado. Agora, uma curiosidade é que a polícia também, não sei se acredita, estou fazendo uma pergunta para você, porque muitas cidades da região ainda seguem com feriado, inclusive Taubaté, Pinda, Guaratinguetá, em razão de São Benedito. Você acredita que esse movimento de veículos vai ser maior hoje à tarde? Pode ter um reflexo dessa extensão do feriado aqui de modo mais local, né? Mas a complicação do feriado prolongado, ela se apresenta no nosso trecho como um corredor. Ou seja, a grande maioria dos veículos passa pelo Vale do Paraíba. É uma quantidade pequena que toma acesso ao litoral norte ou à Serra da Mantiqueira. Então tivemos o retorno da maioria e talvez hoje à tarde as pessoas aqui das cidades, né, Taubaté e cidades vizinhas, retornem desse feriado de segunda-feira. Hernani, uma última pergunta. Você acredita que com todas essas ações da polícia, o motorista está mais consciente? Aos poucos vem tomando mais consciência. Andando pela rodovia, transitando pela rodovia, observamos que muitas pessoas estão de acordo com a regra, né? Uma pequena parcela ainda, por falta de conhecimento ou por abuso mesmo, acaba cometendo infrações. Hernani, muito obrigada pela sua presença aqui. Um excelente dia de trabalho para você. Para você também. Obrigada. Bom, agora é a hora da previsão do tempo. A semana inicia com o tempo mais aberto na região do Vale. A pouca nebulosidade deixa o dia ensolarado e por isso as temperaturas sobem rapidamente. Agora à tarde chegam aos 27 graus em São Bento do Sapucaí e em Jacareí, aos 28 em Ubatuba, 29 em Caçapava e 30 em Cruzeiro. E há possibilidade de chuva em forma de pancadas e elas vêm acompanhadas de trovoadas. E em instantes no Band Cidade, informações sobre a festa de São Benedito aqui na região. Agora 1h06, a gente volta já.